nome é Diego Hernández, sou formado em Ciências da Comunicação, sou jornalista, correspondente no Brasil e me parece importante discutir a escola sem partido precisamente para gerar sadio debate na questão da liberdade de educação e dos deveres e direitos de professores, pais e alunos no processo educativo. Meu nome é Paulo Nogueira, minha formação universitária em filosofia, eu dou aula na Faculdade de Educação, em Sociologia da Educação, e acredito que o debate sobre a escola sem partido nos serve para entender que projeto de sociedade nós queremos e que projeto de escola nós queremos. Ampliar o espaço de participação e ampliar o espaço da democracia. E eu sou Jair Sacanelli, está no ar o Horizonte Debate. Olá, seja bem-vindo. Está previsto nas diretrizes e base da Educação Nacional que a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Ao pluralismo da ideia e de concepções pedagógicas. No entanto, um projeto de lei, de nome Escola Sem Partido, propõe alguns deveres aos professores e traz pontos que têm ganhado defensores e críticos nos últimos dias. A presença de um cartaz em sala de aula com o objetivo de informar os estudantes sobre os direitos que eles têm de não serem doutrinados. Em 2 semanas, a consulta pública sobre a escola sem partido bateu recorde e ultrapassou os 360 mil votos no portal e-Cidadania do Senado Federal. Afinal, qual o objetivo do projeto de lei Escola Sem Partido? A nossa equipe de produção entrou em contato via internet com o autor do texto, o advogado Miguel Najib. Assista. Em que é que consiste este anteprojeto de lei? Bem, ele foi inspirado inicialmente no Código de Defesa do Consumidor. E ele torna obrigatória a fixação em todas as salas de aula do ensino fundamental e do ensino médio, portanto, não alcança o ensino superior, não pelo menos nessa parte, ele torna obrigatória a fixação de um cartaz com os deveres do professor. São 5 deveres. Até onde deve ir a liberdade do professor na sala de aula? Diego, Paulo, bem-vindos. Boa noite. Escola sem partido ou lei da mordaça? Diego. Eu acho que escola sem partido, ainda mais, eu diria, escola livre ou escola com pluralidade, não é? Este adjetivo de lei da mordaça me parece que tem sido acunhado precisamente para desqualificar uma iniciativa que precisamente pretende o contrário, fortalecer a pluralidade de ensinamento, de posicionamentos dentro da própria sala de aula, dando segurança jurídica e segurança tanto para pais e alunos do que é ministrado para os alunos no processo educativo. É possível, professor Paulo, uma escola sem partido? Olha, a meu ver, eu acho que o ato educativo é um ato de tomar partido. É impossível você educar sem você se posicionar criticamente. Eu usando a palavra crítica não como necessariamente como algo negativo ou como algo demolidor. Crítica é estabelecer critérios. Crítica é você avaliar, é você apontar medidas, apontar valores. E numa sociedade extremamente desigual como a brasileira, com tanto racismo, tanto sexismo, com tanta desigualdade social, não se pode ficar neutro diante de tudo isso. Não se pode pensar que a sociedade ela existe por si só e que educar não é educar para conviver com essas questões e conviver de uma forma a assumir compromisso, a pensar que posição tomar. Ora, eu acho que tanto os alunos quanto os professores poderão tomar diversas posições, não necessariamente A, B ou C, mas faz parte da educação levantar essas possibilidades, né? Faz parte do pluralismo. A escola sem partido, ela pressupõe a neutralidade, né? E eu não sei o porquê
de criar prerrogativas jurídicas para que esse processo se dê de uma forma melhor ou pior. Quer dizer, a ética profissional do professor, a ética que envolve a educação, já de alguma forma responde a isso, né? Há várias instâncias do ponto de vista da escola, aos colegiados, aos estatutos, aos regimentos escolares, à direção da escola, pública ou privada, com suas intenções, com suas marcas, né, de demandas para a educação, que fazem esse controle, que organizam esse processo. Né? Todo e qualquer excesso, de alguma forma, é conhecido, é sabido e é tomado em conta, quer dizer, é avaliado pelo conjunto dos atores. A questão é que, na prática, professor Paulo, em muitas ocasiões, apesar de se recorrer à diretoria, aos professores, quando um pai vê, por exemplo, que com seu filho se feriu algum elemento que ele considera como um direito para seu filho dentro da escola, ou que considera está sendo doutrinado, ou que houve um posicionamento que o próprio pai não gostou, que constrangeu o filho, em inúmeras ocasiões não existe um devido processamento desta inquietação do pai, do próprio filho, na escola. Tudo isso que a escola sem partido coloca não são coisas novas, não se está punindo aos professores. Tudo que está estruturado no projeto de lei são dispositivos legais que já existem. Simplesmente se está informando ao aluno daquelas garantias que ele tem em sala de aula, porque lá ele é público cautivo, de alguma forma. O professor tem uma relação, queira-se ou não, porque coloca no final uma qualificação, porque coloca as pautas da própria discussão, ele tem um papel, digamos, hierárquico frente ao aluno, queira-se ou não. Agora, só propor um cenário, né, fictício, mas provável. Sim. O professor entrou na sala de aula, ele é um professor de história, e ele entra com uma camisa do Che Guevara, estampado. Sim. E ele vai dizer sobre um comunismo, e ele vai dizer de forma apaixonada sobre a divisão das máquinas, a divisão dos recursos. Sim. E falar de um Estado que precisa de proteger aqueles mais pobres, porque se deixar na mão dos capitalistas, sim, teremos as empresas da Inglaterra, da Revolução Industrial, o trabalho de 15 horas e tudo mais. Como na China agora, né? Sim, com trabalho análogo à escravidão. Tua colocação me parece muito importante. Em uma situação desse tipo, que existe, que acontece nas salas de aula, o aluno está em uma desvantagem com o professor. O aluno não tem todo o arcabouço de conhecimentos que o professor tem. Não tem a articulação, muitas vezes, que o próprio professor tem. E o professor, ainda que fizera ou manifestar a sua opinião a respeito do socialismo, ele, por ética, por uma função ética, ele deveria de colocar de forma equilibrada e justa as críticas, então, que o socialismo também recebe. E ainda mais, deveria de colocar de uma forma clara e objetiva os fatos da história do socialismo que ele está defendendo, tanto positivos quanto negativos, para que fora o próprio aluno, com sua consciência crítica, que fala o professor, não que o professor formou nele, sino que o próprio aluno formou ao longo do seu processo educativo, que não se dá só na escola, sino também na família. Quando isto não acontece e se coloca só um viés unilateral sobre este assunto, ou sobre o capitalismo, eu te coloco de outro jeito. Imagina um professor que só defenda o viés capitalista e não coloque os elementos negativos que o capitalismo e as críticas que o capitalismo recebe. A nossa produção, ela entrou em contato com o Dr. Miguel Najib, que é o consultor, o autor da lei. Vamos ver o que ele falou sobre essa questão da liberdade de expressão do professor. Vamos lá. O professor, na verdade, não desfruta da liberdade de expressão em sala de aula. E eu vou explicar o motivo. É muito simples de entender. Em que é que consiste a liberdade de expressão? Liberdade de expressão é o direito que o indivíduo tem de dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto. É a liberdade que nós exercemos, por exemplo, no Facebook, onde a gente escreve qualquer coisa sobre qualquer assunto. Se o professor tivesse essa liberdade em sala de aula, ele não seria obrigado, ele não poderia ser obrigado a transmitir aos alunos o conteúdo da sua disciplina. Um professor de matemática poderia passar o tempo todo de todas as suas aulas falando de futebol,
ou falando de cinema, ou falando de literatura, falando de religião, o assunto que ele bem quisesse, porque isto é liberdade de expressão. Ou seja, se existisse liberdade de expressão no exercício da atividade docente, não existiria ensino. Existiria uma outra coisa, mas não seria ensino. Por outro lado, os estudantes em sala de aula constituem uma audiência cativa do professor. O estudante é obrigado a assistir à aula do professor, é obrigado a escutar o que o professor está falando. Se ele tivesse liberdade de expressão, ele poderia obrigar os seus alunos a escutá-lo falar sobre qualquer assunto. E é óbvio que, se isso fosse possível, a liberdade de consciência e de crença do estudante, que está garantida pela Constituição Federal, seria letra morta. Seria possível, por exemplo, que um professor católico ou evangélico usasse as suas aulas para catequizar os alunos. E é óbvio que isso ofenderia a liberdade de crença dos alunos. Da mesma forma, seria possível, se houvesse liberdade de expressão no exercício da atividade docente, seria possível que um professor ateu usasse também as suas aulas para promover o ateísmo. E é óbvio que isso também ofenderia a liberdade de crença dos alunos. Então, é muito fácil entender que o professor não desfruta como professor, como cidadão é outra coisa. Como cidadão, ele vai para a praça pública, ele pega um megafone e faz o discurso que ele tem a entender. Porque ninguém é obrigado a escutar o que ele está dizendo numa praça pública. Da mesma forma, no Facebook, ele diz o que ele quer, porque ninguém é obrigado a segui-lo no Facebook. Mas na sala de aula é diferente. Na sala de aula, a presença do estudante é obrigatória. E é por isso que o professor não tem e não pode ter liberdade de expressão no exercício da sua atividade profissional. Professor Diego, professor Paulo, estamos de volta e vamos a um breve intervalo. Eu quero perguntar, na volta, professor Paulo, das possibilidades execuíveis disso tudo. Vamos para um breve intervalo. Fique conosco.